pessoal, como vocês podem perceber, tô eu de novo na jaulinha e tá ficando cada vez menor, cada vez mais apertadinha aqui. Mas é porque na última vez eu jurava que ia não estourar os 20 e poucos, né? E me puseram 31 minutos. Mas eu recorri porque o Come comeu meu tempo. Então, por favor, ó, entrei com recurso e o pessoal aprovou. Então vai. Tira da jaulinha, vamos lá, vai. Hoje nós vamos falar sobre a propagação de ondas elásticas no interior da Terra, né? Que é o cerne da sismologia, é como a sismologia estuda a Terra efetivamente. Uma coisa que eu notei, que eu achei bastante desagradável, já peço desculpas, é que eu falo muito tá. Depois é que eu vi os vídeos gravados é que eu percebi que é tá toda hora. Então vamos ver se eu consigo falar um pouquinho menos de tá nessa aula, tá? Vamos lá. Então, energia elástica. O que é energia elástica? Energia elástica é um tipo de energia mecânica que se acumula e que é muito importante na parte de deformação dos sólidos. E a sismologia lida muito com isso, com a parte de deformação dos sólidos, né, e ruptura eventual dos sólidos. Então, a deformação dos sólidos acaba armazenando, quando um sólido se deforma, ele armazena energia elástica. E depois essa energia elástica pode ser liberada na forma de outros tipos de energia, possivelmente de ondas, né? Que é o que acontece com um terremoto. Lembra? O terremoto é uma liberação instantânea de energia que ocorre no interior da Terra e que gera ondas elásticas tridimensionais que se propagam pela Terra inteira, né? Inclusive fora dela, né? No ar, tem um tipo de onda que se propaga no ar, né? Isso a gente consegue demonstrar facilmente, esse acúmulo de energia no solo. Por exemplo, quem nunca brincou de pegar uma régua com uma borracha ou alguma coisa para atacar num colega na escola, né? A hora que a gente está fazendo isso, a gente está acumulando energia elástica na régua, e aí a hora que a gente solta essa energia elástica, ela vai ser transformada em alguma outra coisa, no caso em energia de movimento aqui desse negócio. Por exemplo, aqui... desculpa, foi mal. Bom, vamos voltar para o negócio aqui. Então, a movimentação de uma falha geológica durante um terremoto é alguma coisa parecida com isso, guarda uma certa semelhança. O que acontece? A gente tem, supondo que uma falha, né, a gente tem, como no desenho aqui, a gente tem uma falha, tem um hipocentro lá, que é o local onde aconteceu a liberação de energia, né? Esse local onde acontece energia, normalmente na Terra, né, ou é um lugar onde as rochas quebram, arrebentam, ou é um lugar onde já existia um plano de fraqueza e nesse plano, ao longo desse plano de fraqueza existe uma movimentação dos dois pedaços que estão um de um lado, outro de outro desse plano, né? Isso é bastante comum na Terra, né? Então, essa energia elástica que é acumulada então suponha que você tem dois blocos e eles estão sendo comprimidos um em relação ao outro, né? Lá no meio, lá no centro do bloco, se já houver uma falha pré-existente, é muito provável que lá, em algum ponto dessa falha, se acumule energia de forma que em algum instante ela vai ser liberada e vai gerar essas ondas que se propagam pela Terra. É o terremoto, né? Então isso guarda uma certa semelhança com a história da régua, né? Na régua a gente acumulou energia e na hora que eu soltei a régua, aquela energia foi liberada, aquele sólido se movimentou com aquela energia que eu tinha acumulado na régua. Num terremoto, a energia foi acumulada nas rochas e ela foi liberada e gerou ondas elásticas que se propagaram pela Terra inteira e a gente sentiu isso como um abalo sísmico. O som, por exemplo, é um tipo de onda elástica, né? Ele se propaga pelos sólidos e pelos fluidos também. Então a gente tem o som se propagando tanto pelo sólido, pelo chão, por exemplo, quanto pelo fluido, pelo ar, né? Fluido para a gente não é só água, só líquido, né? O ar também é um fluido, né? Então quando eu estou falando, o que acontece? Eu estou emitindo ondas, essas ondas vão comprimindo e dilatando as partículas, as moléculas de ar, até chegarem no ouvido de vocês, e nesse ouvido vai vibrar o tímpano vai transformar aquilo num tipo de impulso elétrico que vai para o cérebro traduz aquilo como som, né? Mas o som é isso, é a dilatação e a compressão do ar na hora que eu estou falando até ele chegar no ouvido de vocês, né? Então, o que acontece? Essa onda, esse tipo de onda sonora se propaga tanto no ar, quanto na água, quanto no solo, né? Então, esse tipo de onda acústica é um tipo de onda que se propaga em qualquer meio material. Desde que não seja vácuo, desde que tenha algum tipo de matéria para ela comprimir e dilatar, ela consegue se propagar. Mas nem todas as ondas são assim. Existe um tipo de onda, por exemplo, que não se propaga em fluidos. Então,
em líquidos e em gás, né? Ela só se propaga em sólidos, né? E existe um tipo de onda sísmica que se propaga em qualquer meio material. Então, a que se propaga em qualquer meio material é uma onda que a gente chama de onda P, é uma onda primária. Então ela se propaga em qualquer meio material que a gente tenha na Terra. Então ela se propaga pela Terra inteira, passando pelas camadas que estão fluídas ou que são sólidas, e eventualmente pela gasosa, né, pela atmosfera, ela se propaga também. E a gente tem um outro tipo de onda que é a onda S, a onda secundária, que essa se propaga exclusivamente nos sólidos. E a gente vai ver que isso é bastante importante. Assim, a gente descobriu uma camada importante da Terra, justamente pela falta da propagação de onda S nessa camada. Então, uma das coisas que distingue então, o sólido do fluido é justamente o fato de que, quando o fluido está em equilíbrio mecânico, né, ele não admite a presença de forças agindo paralelamente à sua superfície, né? Então, um exemplo disso seria a gente pega um frasco com mel. Se você pegar um frasco com mel, a superfície do mel vai estar nivelada de acordo com a superfície do horizonte, com a horizontal. Se eu entortar esse frasco, né, e eu estou usando o mel porque ele escoa lentamente, poderia ser água, qualquer fluido, né? Mas a água vai tão rápido que a gente não percebe isso. Mas se você pegar o mel e entornar, o que acontece? Aquele mel vai escorrer, né, lentamente, até que a superfície dele acabe novamente ficando paralela à superfície do horizonte, a horizontal, né? Então, essa é uma característica que a gente tem dos fluidos, né? Essa característica tem uma consequência muito importante, né? Que é as forças que agem sobre uma superfície de um fluido são sempre perpendiculares a ela, né? E isso provém de um fato que é de os fluidos não possuem uma propriedade que a gente chama de rigidez, que os sólidos possuem, né? Então a força que impede que o sólido mude continuamente de forma é essa rigidez. Então a gente pode pensar nessa rigidez. Existe toda uma formulação matemática e física para isso, mas agora não vem ao caso. O que a gente quer é o conceito, né? Rigidez, então, seria essa propriedade que permite que o sólido continue com aquela forma definida que ele tem, né? Então, seria a resistência ao sólido de mudar de forma. Se você aplicar uma força nele, ele vai tentar continuar da mesma forma que ele estava, tá? Isso já não acontece com os fluidos não têm uma forma definida. Se você pegar uma jarra lá com suco, o que acontece? Se a jarra for no formato daquela jarra com carinha lá, o líquido vai ficar naquele formato. Se você colocar num copo cilíndrico, vai ficar no formato cilíndrico. Quer dizer, então, o fluido não tem essa propriedade de manter a forma, certo? O sólido tem. E é isso que caracteriza para a gente a rigidez mecânica do material, tá? Então, em outras palavras, a rigidez pode ser entendida como sendo a resistência que um corpo sólido oferece à tentativa de se mudar a sua forma. Muito bem. Uma coisa que a gente diz muito em mecânica dos materiais e em sismologia é a palavra esforço, né? Esforço é definido como sendo a razão no sentido de divisão. A divisão entre o módulo da força, não lembra? Força, vocês devem ter visto já na física, é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem uma intensidade, ela tem uma direção e um sentido, né? Quando a gente fala em módulo da força, é simplesmente a intensidade, o tamanho, o quão ela é grande ou pequena. E não está levando em conta se é para cá, se é para lá, se é para esse lado. Quer dizer, então aí só a magnitude é que interessa. Então se a gente pegar essa magnitude da força e dividir essa grandeza pela superfície na qual essa força está sendo aplicada, a gente tem o que a gente chama de esforço. Na verdade, também o módulo do esforço, né? Porque o esforço também, assim como a força é um vetor, o esforço também vai ter uma característica parecida, né? Então você pode pensar, poxa, mas isso daí eu já vi, isso é pressão, não é? Força dividida por área é pressão, né? Força dividida por área é pressão, mas nesse caso aqui é uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque a pressão, por exemplo, a pressão hidrostática, a pressão que age no fundo daquela jarra de suco lá, né? É justamente o peso do fluido que está em cima dela, né? E é uma grandeza escalar, é representada por um número real. É 25, 30, 0,5, um número qualquer, né? Agora, o esforço é uma relação entre dois vetores, tá? Tem um vetor força e se ele está aplicado numa certa direção, numa certa situação, numa superfície. É que quando a gente fala no módulo do esforço, como a gente está falando aqui, aí sim, é simplesmente a intensidade daquele esforço, né? Mas é bom a gente ficar esperto com isso, tá? Não é a mesma coisa que pressão litostática, por exemplo. Hidrostática, no caso, ou litostática, se for no caso da Terra, né?
a pressão que uma certa camada de rocha exerce sobre um certo ponto. Bom, a gente tem dois tipos básicos de esforços. Os esforços que são resultantes de aplicação de forças perpendiculares à superfície de um corpo. Então, se eu tenho um corpo aqui e aplico uma força aqui perpendicularmente a essa superfície, tá? Eu tenho um esforço longitudinal, tá? Se eu pegar esse corpo e aplicar uma força tangencialmente a essa superfície, eu tenho uma força tangencial e o esforço aplicado aqui vai ser chamado de esforço de cisalhamento ou de corte, né? Então essas figurinhas que estão aqui são para ilustrar esse tipo de diferença entre esses dois esforços. Então é uma força aplicada ou perpendicularmente a uma superfície ou tangencialmente a uma superfície. As ondas sísmicas podem ser caracterizadas em função disso, em função do tipo de onda, do tipo de passagem de onda, do tipo de movimento que a gente exerce nas partículas do solo. Então, existem ondas de compressão, onde a passagem da onda provoca uma expansão ou uma contração do sólido na direção da propagação. Então, seria como se eu tivesse uma mola e aí eu ficasse esticando, né? Eu pegasse a mola aqui e desse um chacoalhão nela, ela ia ter um trem de ondas que ia fazer com que partes dela se comprimisse e partes dela se dilatasse. A gente vai vendo a onda andando pela mola, né? Então, esse daí é um tipo de onda de compressão. Então, o que ela faz? Ela mexe, ela comprime e expande o sólido, mas ela não mexe na forma da partícula, tá? Quando a gente tem uma onda de cisalhamento, ela distorce a forma do sólido, ela não comprime e nem estica, nem dilata nada, elas mexem só na forma da partícula. Então isso está ilustrado nesses dois tipos de onda que a gente está vendo. A onda P, a onda compressiva, ela vai agindo nas partículas, apertando as partículas e esticando as partículas, e a onda de cisalhamento, a onda S, ela vai movimentando as partículas mudando a forma. Ou ela é uma S vertical, por exemplo, que ela faz assim, ou ela é uma S horizontal, ela vai se movimentar assim. Mas de qualquer forma, são sempre esforços na direção perpendicular, né? Desculpa, na direção tangencial à superfície, ou assim ou assim. Tá? Já a onda de compressão, ela vai se propagar nessa direção e mexer nas partículas na direção da propagação. A onda de cisalhamento, ela se propaga nessa direção, só que ela não mexe nas partículas nessa direção. Ela ou mexe nas partículas assim, perpendicular à direção de propagação, ou assim, também perpendicular à direção de propagação. Mas é sempre um movimento tangencial. Tá? Essa é a diferença básica entre esses dois tipos de onda. A velocidade com que essas ondas se propagam depende muito das propriedades do material. Então, em certos materiais, a velocidade da onda é maior, em certos materiais ela é menor, né? Uma vez que essas forças dependem de propriedades mecânicas desses materiais. Então, um pedaço de rocha, dependendo do tipo de rocha, dependendo de quanto eu consigo apertar essa rocha, quanto ela se deforma, quanto ela reage a esse esforço, ou quanto ela aperta na hora que eu aplico uma força, a velocidade da onda sísmica dela vai ser diferente em relação a uma outra rocha que de repente não tem compressibilidade nenhuma. Você pode apertar o quanto você quiser que você quase não consegue ver nenhum tipo de dilatação, certo? Então a velocidade das ondas P, essas ondas de compressão, por exemplo, é dada por essa fórmula que está colocada aí, né? Seria a raiz de K mais 4/3 de μ sobre ρ, né? Onde K é o módulo de incompressibilidade, é uma grandeza relacionada a essa dificuldade de se comprimir um material, né? μ é o módulo de rigidez do material e ρ é a densidade do meio, aquela densidade que vocês viram lá na química, né? Massa dividido pelo volume de um certo material. A velocidade das ondas S já é dada por uma fórmula diferente, ela só envolve então um módulo de rigidez e a densidade do meio, tá certo? Bom, então o que acontece? Tendo em vista isso, né? Essas ondas de cisalhamento, já que elas se propagam numa direção, mas movimentam as partículas perpendicularmente à direção de propagação, elas não conseguem se propagar em meios onde a rigidez é nula, ou seja, nos fluidos, né? E aí, a gente conseguiu, na verdade, detectar que existe uma camada na Terra que é fluida justamente por causa disso, né? Porque se a gente olhar nessa figura, né? Se saísse um terremoto, se o foco de um terremoto fosse aqui em cima, né? Na posição 0, só para poder ficar mais clara a propagação de onda, né? A gente tem ondas que se propagam por essa camada aqui, vão se propagar pela crosta, que seria esse fiozinho,
esse fiozinho bem fininho aqui, essa linha preta bem fininha, né, proporcionalmente. Depois elas se propagam pelo manto, né? Só que elas vão chegar lá na parte do núcleo externo, que é fluido, né? E a onda P se propaga normalmente, tá? Porque aquela onda P é aquela onda que se propaga em qualquer meio material. Ela vai comprimindo e dilatando as partículas. Mas a onda S não. A onda S vai se propagar na crosta, no manto, e na hora que chegar aqui na onda, nessa região aqui, a gente não tem a propagação da onda S, né? Então o que acontece? Se a gente tiver uma estação que está aqui, ó, 80 graus de distância epicentral, a gente já viu isso na outra aula, né? É a distância entre a estação e o foco do terremoto. Se a gente tiver até aqui, a gente registra a onda. Até aqui, aí vai chegar em 105 graus, a gente ainda registra a onda. Uma estação que tivesse a 107 graus, por exemplo, não enxergaria essa onda aqui. Mas por que não enxergaria? Ah, de repente é porque a energia acabou. Não, não é não. Porque depois do 180, uma estação que está para cá, ó, a 105 aqui também, ela vai conseguir enxergar. Não é uma questão da energia não chegar lá. É uma questão dessa onda, na hora que ela chegar aqui, ela não conseguir se propagar nesse meio aqui, tá? Então, essa zona de sombra, na verdade, é uma zona onde a gente não consegue detectar ondas S, certo? E isso daí acabou mostrando para a gente que a Terra tem um núcleo externo que é fluido, né? Em um sólido, a velocidade da onda P é sempre maior que a velocidade da onda S, né? Por isso que ela é P, é primária, ela chega antes, e a onda S é secundária, chega depois, né? Então, se a gente pegar um sismograma, a gente vai ver lá que tem a chegada da onda S, então se a gente não tinha um ruidinho muito pequenininho, de repente chegou uma onda S que mexeu no sismógrafo, a onda P, né? A onda S vai chegar aqui mais tarde e depois vão vir ondas superficiais, que são um outro tipo de onda, que são geradas em condições muito especiais, vindo de uma onda S ou de uma onda P, certo? Então, essas ondas superficiais, né? O primeiro tipo de onda superficial que a gente tem é a onda Rayleigh, né? Que é em homenagem ao Lord Rayleigh, né? Que previu a existência matemática dessas ondas antes mesmo delas serem detectadas, e essa onda aqui faz um estrago miserável nas coisas. Por quê? Porque ela se propaga nessa direção, seria parecido, pense numa onda P. Então você tem um sólido, ela vai se propagar por aqui nesse sólido, ela vai comprimir e dilatar as partículas. Só que essa onda, ela não faz isso. Ela se propaga aqui fazendo assim, e o movimento dela é um movimento de uma elipse retrógrada. Então ela vai andando, ela vai fazendo assim. O meu dedo seria a onda mexendo nas partículas. Ela está andando para lá fazendo assim. Então ela faz uma elipse retrógrada cada vez que ela anda. Então é como se fosse um daqueles desentupidores de esgoto lá que fica rodando, né? Só que na direção perpendicular aqui ao plano. Então, ela movimenta as partículas assim, ela vai mastigando as partículas, na verdade, tá? Esse tipo de onda existe quando a gente tem certas condições na superfície, uma onda P, uma onda S incidente acabam gerando esse tipo de onda que viaja canalizada nessa camada da superfície, tá? A velocidade dela depende muito do meio que você está, das propriedades mecânicas do meio que você está, mas normalmente ela vale 92% da velocidade da onda S. Né? Essas ondas apresentam dispersão. Dispersão é um conceito que foi muito bem tratado na apostila, né? O professor Brenha foi muito feliz no tratamento, sugiro que vocês deem uma olhada lá. Ele fez uma analogia entre as frequências que você tem numa onda e um pelotão de soldados lá, correndo lá com o sargento atrás cantando aquelas musiquinhas bestas lá, né? O que acontece? Se você está num plano, numa superfície tranquila, todo mundo deve ter o preparo físico para acompanhar o sargento e todo mundo andar junto. Só que se você começar a chegar num barranco lá, tem gente que está mais preparada e vai conseguir ir mais para frente e sempre vai ficar alguns retardatários, tá? Isso significa, é um tipo de dispersão, quer dizer, algumas frequências conseguem andar mais rápido e outras andam menos rápido dependendo do meio, tá? Esse tipo de onda, as ondas superficiais podem apresentar dispersão, né? A onda Rayleigh pode apresentar dispersão se o meio não for homogêneo e a outra onda, a onda Love, sempre apresenta dispersão, tá? Essa onda Love aqui em homenagem a um sujeito que o sobrenome era Love, né? E também ela faz esse movimento na superfície. Ela é muito parecida, o movimento dela é parecido com uma onda S, né? Então ela vai movimentando as partículas assim na superfície, só que ela viaja canalizada e ela tem essa propriedade da dispersão. Nem todas as frequências andam junto, ok? Bom, essas ondas Love são ondas de cisalhamento. Então se a gente tiver esse conjunto de bloquinhos aqui, a gente vai ver que ela vai andando lateralmente, então tangencialmente à superfície, vai mexendo nas partículas dessa forma, certo? Então elas sempre apresentam o fenômeno da dispersão, né?
Por último, a Terra apresenta uma última característica, que é a seguinte: quando a gente tem um terremoto que a magnitude é muito grande, como esses últimos que aconteceram no Chile, no Japão, acontece um processo parecido com o badalar de um sino. Então, quando você badala um sino, você emite ondas elásticas que vão em todas as direções, e pode ser que, conforme o tipo de badalada que você tem, algumas ondas acabam encontrando com outras e se somam. Tá? E na hora que elas se somam, ela forma um outro tipo de onda que fica estacionária, vira uma onda estacionária. Né? A Terra às vezes acontece isso. Né? Essa superposição, por exemplo, vai estar mostrada aqui, depois eu vou deixar o link para vocês de um site onde você pode mexer nisso daqui. Você pode gerar uma onda, que é essa onda superior, com uma outra onda com uma frequência, um comprimento diferente que é inferior, somar as duas, você vai ver que dá uma onda que seria essa azul aqui. E aí você pode mexer do jeito que você quiser para criar essas ondas estacionárias, né? Para poder enxergar como é que elas são feitas. Né? Então, na Terra, às vezes acontece isso. Às vezes a gente tem um terremoto com uma magnitude muito elevada, que acaba tendo um efeito que é análogo a essa da batida do sino. As ondas sísmicas vão ir para todas as direções e de repente elas acabam em alguns locais se sobrepondo, elas fazem com que a Terra acabe vibrando por um bom tempo, por dias, tá? Como se fosse um sino mesmo ressoando, tá ok? Acabei antes dos 25 hoje, hein? Olha lá. Então, para saber mais, o que a gente tem? A gente tem um simulador de ondas sinusoidais, que seriam essas ondas na forma de seno, né? Que a gente acabou de mostrar. Você pode entrar nesse link e você vai lá e roda. Você só precisa ter o Java instalado na tua máquina, que a maioria dos computadores hoje em dia tem, né? E você roda lá e você pode mexer nos parâmetros e criar as ondas mais esquisitas possíveis lá, como soma de duas ondas, né? A gente tem um simulador de onda sísmica na Terra, que a gente vai ver agora um vídeo sobre ele, né? Esse daqui é muito legal, você pode também chegar lá e mexer na magnitude do sismo, no jeito que você quer ver a Terra, e aí você aperta lá no applet e ele mostra a onda se propagando naquela terra mesmo, tá? Seja numa terra com as casinhas, com o terreno, seja numa terra com aquele mesh, né, em 3D, para você enxergar como que as partículas se deformam quando passa uma onda, tá? E tem os tradicionais Investigando a Terra e o site do Tio Éder, ok? Então, vamos dar uma olhada agora no vídeo, tá? Que seria desse simulador de onda sísmica. Nesse site eles têm um videozinho para mostrar como você pode operar esse software, tá? É o que a gente vai passar agora então. Esse daí é o bônus da aula de hoje, é um simulador da passagem de ondas de um terremoto, né, em 3 dimensões, que vem justamente desse site aqui. This video demonstrates the interactive 3D seismic waves simulation that ForgeFX developed for Pearson Prentice Hall. What happens to the ground during an earthquake? Find out by creating your own earthquake using this interactive 3D simulation. An actual earthquake will always create primary, secondary, and surface waves. Using this 3D simulation, students can isolate waves to understand the different types of seismic activity. Select the type of wave, the strength of the waves, the angle, and the zoom levels for the simulation to run. Waves can be played forward and backwards through time in textured or wireframe 3D models, all controlled by the user of the simulation. When P waves and S waves reach the surface, some of them are transformed into surface waves. Surface waves move more slowly than P waves and S waves, but they produce the most severe ground movements. During an earthquake, all 3 types of seismic waves are produced. They race out from the focus in all directions, carrying the energy of an earthquake away from the focus. During an earthquake, the exact speed of P and S waves varies, depending on the material they are traveling through. The ratio between the speeds of the 2 waves will remain relatively constant. P waves generally travel 1.7 times faster than S waves. Using this ratio, scientists can calculate the distance between any point on the Earth's surface and the earthquake's focus. Bom, então nos próximos capítulos, o que a gente vai ver? O interior da Terra, agora que a gente já viu como funcionam as ondas sísmicas, vamos ver como que elas conseguem falar para a gente do interior da Terra, não só da Terra, nós vamos falar do interior da Lua também, tá? Então lembra que o Come queria comer a Lua lá? Aquele vídeo tinha um motivo, tá? A gente vai mostrar como que a gente consegue detectar o interior da Lua e vamos tentar provar que a Lua não é feita de queijo, né? Apesar que isso é meio complicado. Depois disso a gente vai ver o campo de gravidade terrestre, nós vamos trabalhar com o campo magnético terrestre e com vários outros parâmetros da Terra que a gente pode medir geofisicamente, tá?
Como um brinde tangível para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá no meu blog um dodecaedro da Terra para vocês montarem, tá? Então eu vou deixar o link lá, vocês baixam, imprimem isso daqui em casa e dá para fazer uma terrinha no formato de um dodecaedro, é bem legalzinho, tá? Quem não lembra o que é um dodecaedro, procura aí ou conversa com o professor de matemática para lembrar quantos lados tem um dodecaedro e que tipo de figura forma a base desse dodecaedro. Mas é uma figura bastante interessante. Eu vou deixar o link do PDF para vocês lá. Vocês puxam, imprimem, de preferência num papel um pouquinho mais grosso, recortam e colam e vocês vão ter uma terrinhazinha assim estilizada, tá legal? Então o recado de hoje era esse, pessoal. Espero revê-los em breve e espero que tenham aproveitado bastante a aula. Até mais!